Olá a todas e todos, eu sou Pedro Augusto e esse é o programa A Conversação aqui na Rádio Craibeira. Hoje nós vamos conversar com Luiz Fernando Lázari, psicólogo, a respeito de psicologia em tempos de pandemia, quais são as possibilidades que são possíveis de ter uma pós-pandemia, como que esse período está afetando psicologicamente as pessoas, enfim, entre outras questões. Eu gostaria de agradecer a você, Luiz Fernando, pela sua presença aqui. Esse é um programa da Web Rádio Craibeira e é com muita satisfação que a gente recebe você para falar sobre esse tema. Afinal de contas, mais uma forma de comunicação que a gente está conquistando e o diálogo ainda é a base de toda forma de conhecimento, de toda forma de expansão da consciência. Gostaria de agradecer a sua presença aqui e pedir para você se apresentar para o nosso público, por gentileza. Bom, tudo bem. Obrigado pela oportunidade de poder falar com esse público. Eu sou o Luiz Fernando Lázari, psicólogo e administrador. Luiz Fernando, por gentileza, gostaria que você falasse para a gente como que você está vendo esse período que a gente está vivendo, em que já passaram-se meses, cerca de 7 a 8 meses de pandemia. Como que você está vendo a população agora em termos de paciência? As pessoas estão começando a ignorar a quarentena, estão começando a chutar o balde. Você acha que isso já era meio que esperado? Menos do que eu espero, na verdade, viu? Eu esperava, acho que as pessoas estariam um pouco mais cansadas nesse momento. Eu vejo, pelo menos onde eu moro, né? Eu posso falar um pouco só da minha experiência, né? Da onde eu moro e com quem eu convivo. Eu não posso falar do Brasil inteiro. Mas eu vejo que as pessoas continuam seguindo, assim, de certa forma, os padrões de segurança. As pessoas estão dando uma relaxada na rua, por exemplo, andando sozinho. Eu vejo a maioria das pessoas sem máscara. Mas dentro dos locais públicos eu vejo as pessoas usando máscara, eu vejo as pessoas ainda usando álcool em gel. A impressão que eu tenho é que o calor também está dificultando um pouco algumas medidas, porque ficar com a janela aberta e deixar o ar-condicionado desligado é uma coisa que está fazendo muita gente sofrer. E eu não sei até que ponto, eu tô ouvindo gente que já tá começando a tá desgostoso quanto a isso, está começando a ligar o ar e fechar os lugares. Então, assim, tá começando a ter um certo relaxamento, as pessoas estão começando a ficar cansadas, mas eu ainda vejo, assim, a grande maioria seguindo as medidas e cumprindo ainda com o que precisa fazer. No geral, falando sobre esse período, né, eu acho que é um período de ansiedade para todo mundo. Eu acho que é o sentimento maior, é o sentimento de ansiedade mesmo. E quais são as consequências que você tem observado dessa ansiedade, desse não saber quando vai ter um fim essa quarentena, essa questão das vacinas que estão sendo preparadas, e a pressão que é feita, inclusive, em relação à mídia, para que o mercado possa operar normalmente, independente, inclusive, muitas vezes, da quantidade de mortos, né? Que já são mais de 140 mil pessoas. Existe uma pressão dos dois lados, né? Existe a pressão para voltar e existe a pressão para não voltar, né? E eu vejo as duas pressões acontecendo ao mesmo tempo. E existe a pressão para proteger vida também dos dois lados, né? A pressão de que se a gente não voltar, nós vamos perder vidas pelo desgaste econômico, e se a gente voltar, a gente vai perder vida por causa do vírus. É difícil falar exatamente qual é a posição correta nesse momento, a gente está no meio do furacão, né, no olho do furacão, exatamente qual da posição é melhor, ou então qual quantidade de cada posição, né? Porque não é, a vida não é preta ou branca, né? Existem vários tons de cinza, e com certeza existe um tom de cinza, acho que ideal nesse momento, a gente só não sabe exato qual que é, a gente vai descobrir no futuro. E talvez fique uma experiência boa, talvez para no futuro, quando outras pandemias chegarem, porque já ouvi muita gente falando que não vai ser a última. E não vai mesmo, né? Uma hora ou outra vai chegar outra. Não sei se espero que não, no nosso período de vida aí, mas com certeza vão chegar outras pandemias no futuro e vai ser um aprendizado para a humanidade, como lidar com esse tipo de coisa. Falando agora sobre a ansiedade tem a ver com medo, né? As pessoas, no período de incerteza, necessariamente traz medo, e ainda mais quando lida com vida, né? Ou com vida ou morte, né? Com caso de vida ou morte
imprescindível que cause bastante ansiedade nas pessoas. E tá ligado ao medo. Enquanto a gente não tiver solidez e segurança, e o problema é que ninguém tem, né? Nem a comunidade científica, nem as autoridades, nem os políticos, e ninguém sabe exatamente o que fazer. A gente está começando, acho que, a encontrar o caminho agora, o Brasil, né? A gente começou a diminuir os casos. Eu vi há pouco tempo atrás o índice deu uma diminuída, voltou a dar uma aumentada, tá ficando assim, diminui um pouco, aumenta um pouco, tá? A gente está tentando controlar aí. Mas assim, é importante também abrir, é importante também as pessoas saírem de casa, é importante as pessoas tomarem cuidado, mas também não se renderem ao medo. Se você ficar em casa assustado e apavorado, a ansiedade vai tomar conta. Então é importante que as pessoas comecem a sair, toma cuidado, tenta sair em horários onde tem pouca aglomeração de pessoas, se você for possível. Sai para dar uma caminhada, sai para dar uma volta, sai para respirar um pouco do ar de fora, tenta ficar longe das outras pessoas, principalmente de estranhos, principalmente de pessoas que você não convive já, claro, fazer todo o procedimento de segurança que as autoridades mandam, máscara e distanciamento e o que quer que seja que estão mandando na sua região que você está, de quem está me ouvindo nesse momento. Luto coletivo. O que isso traz na vida das pessoas? Quais são as consequências que essa sensação de luto coletivo pode trazer? Então, o luto, o que acontece, né? As pessoas pensam que luto tem só a ver com necessariamente morte direto, e tem a ver com morte, claro, mas tem a ver com perda, mais do que qualquer coisa, e é qualquer perda, inclusive perda da sua vida cotidiana, perda da sua rotina, perda dos seus costumes. E a gente está perdendo muita coisa, né? Muita gente perdeu renda, muita gente perdeu o dia a dia, muita gente está ficando em casa presa, muita gente está tendo que trabalhar de casa e perdeu a rotina do escritório, perdeu a conversa com os amigos, perdeu o cafezinho, perdeu o happy hour. Tudo isso causa essa sensação de luto. Como lidar com isso, acho que é o pulo do gato, né? E como se lida com isso? Acho que assim, todo mundo já passou por luto, a maioria das pessoas já passou por um luto de morte mesmo, e naquele momento descobriu como lidar com aquilo. Acho que se você aplicar as mesmas estratégias, talvez você consiga manejar um pouco melhor esse luto. Mas é importante que você se distraia, é importante que você não fique paranoico, olhando as notícias sem parar, porque elas não mudam tanto assim quanto elas dão a impressão que mudam. Então não adianta você passar o dia inteiro na televisão desesperado, assistindo sem parar. Talvez, não digo se alienar, mas eu digo assim, se distrair, fazer outra coisa, relaxar um pouco, sair tomando cuidado. Assim, acompanhe as notícias, acompanhe o que está acontecendo, mas tenta limitar esse tempo para um período de um dia só, ao invés de ficar o dia inteiro preocupado. E vamos devagar retomando a rotina. Tenta ver o que você pode retomar do que você perdeu nessa pandemia. Tenta ver o que você já pode ir retomando com segurança e com cuidado. E começa a retomar, começa a pensar no rumo daqui para frente. E em casa tem muitas coisas que dá para você fazer, né? Até exercício em casa, tem bastante gente usando de live, usando de Zoom e todo esse tipo de ferramenta para se manter em exercício, se manter em atividade. Então, acho que tudo isso são pequenas estratégias que a gente pode lançar mão nesse momento. E assim, algumas pessoas com certeza vão entrar em choque, algumas pessoas vão ter um nível de ansiedade que vai ser impossível dormir, por exemplo. Para essas pessoas, só tem a única forma é procurar um tratamento de saúde mental, ou de um psiquiatra, ou de um psicólogo. Uma frase do Vinícius de Moraes: a vida é a arte do encontro, embora haja tanto desencontro pela vida. A Rosa Abril disse aqui, perdeu o abraço, né? Gente, gostaria de agradecer a todo mundo que está acompanhando. Esse programa vai ser transmitido na segunda-feira, às 7 horas da noite, na Rádio Craibeira, tá? Depois eu vou passar para vocês o link. Eu vou pedir para vocês acompanharem, compartilharem e ajudarem, tá bom? Então, sobre o abraço, sobre o contato com as pessoas, as relações, mesmo dentro de casa, também foram afetadas, né? Eu vou falar agora, no caso pessoal, sobre a minha quarentena, né? A gente evitou, inclusive, mesmo a aproximação entre as pessoas que estavam morando dentro de casa. Então, isso não foi só na minha família, isso tem sido, em geral, assim, a qualidade das relações, a maneira como as pessoas se ligam, tudo isso foi afetado por conta desse período que a gente está vivendo de instabilidade, inclusive emocional, né? Então, para o próximo bloco, eu gostaria de perguntar para você sobre as artes como uma possibilidade de encontrar uma saída para a ansiedade, como uma forma de trabalhar questões pessoais e aproveitar, inclusive, do que tem dentro de casa, no caso de pessoas que têm que fazer quarentena mais
restrita por terem, por exemplo, idosos, terem que lidar com questões, pessoas que têm mais probabilidade de ter o coronavírus, enfim. Então, para o próximo bloco é a arte como possibilidade. Gente, fiquem aí, não percam não, tá? Muito bem, estamos aqui continuando hoje com o programa A Conversação, aqui na Rádio Craibeira. Doutor Luiz Fernando, como que você vê as possibilidades da arte enquanto possibilidade de renovação, de, enfim, buscar uma nova forma de resistir nesse período que a gente está vivendo? A arte é uma forma de expressão, né, para todo mundo, e principalmente para quem lança a mão de usá-la como forma de expressar a criatividade. Então, assim, as pessoas que têm essa inclinação artística, os artistas e tudo, fazem até um uso muito belo desse instrumento, que é a arte. Nesse sentido, ela é de certa forma com a fala, né? Nós usamos a fala para nos expressar. As pessoas que têm essa inclinação artística, todo mundo pode fazer uso da arte, não é só as pessoas que têm inclinação artística, mas especialmente quem tem, consegue expressar coisas no papel, numa tela, numa escultura, no que quer que seja, da mesma forma que a gente às vezes usa as palavras para fazê-lo. E expressar é colocar para fora algumas coisas. Então, quem tem ansiedade, quem sente ansiedade, sabe muito bem que às vezes é sentir alguma coisa borbulhando por dentro, alguma coisa tomando conta, alguma coisa ocupando um espaço e querendo sair de um jeito. E às vezes a gente não consegue colocar para fora isso que quer sair com as palavras. Claro, até na terapia, o psicólogo, o psicanalista, o psicólogo ou o psiquiatra vai ajudar você a fazer isso com palavras. Mas caso você consiga fazer de outras formas, por exemplo, pintando, desenhando, esculpindo, produzindo texto, produzindo poema, produzindo qualquer tipo de produção humana, nesse sentido mais criativo, também ajuda a colocar algumas coisas para fora. Então, às vezes você está com uma sensação que você não consegue descrever, mas você consegue desenhar, ou pintar, ou colorir. Tudo isso ajuda a colocar um pouco desse impulso ansioso para fora. Faz bem, com certeza. Eu conheço muitos e muitos casos de pessoas que melhoraram muito com a arte. Também conheço muitos casos de pessoas que não conseguiam falar alguma coisa que estava acontecendo, mas conseguiam expressar pela arte. Sem falar que pelo menos na psicanálise, a gente acredita que a gente projeta as coisas que estão no nosso inconsciente. Então, é muito natural que apareça na arte coisas que nem a gente conhece de nós mesmos, e nós vamos nos conhecendo também através desse processo, através dessa projeção na tela, no papel, no que quer que seja onde a gente está fazendo a obra de arte. Inclusive, enquanto alguém que gosta muito de assistir filmes, seriados, eu gostaria de aproveitar para fazer a observação de que, em muitos momentos, eu vejo algumas reflexões de material produzido, inclusive, há anos, e que são completamente atuais, quando a gente reflete sobre o papel do cidadão na sociedade, sobre os desdobramentos das nossas atitudes, das nossas ações, ou das nossas não ações. Então, isso tudo também pode ser uma referência para a gente refletir, não é? Então, hoje a pandemia nos joga na cara que o fato de vivermos uma sociedade desigual afeta na vida das pessoas. Se todas as pessoas tivessem acesso a uma moradia decente, a uma vida, enfim, harmônica, com segurança alimentar, segurança de ter uma saúde decente, enfim, com a segurança e acessos. Como que isso afeta psicologicamente as pessoas? Eu gostaria de perguntar para você, inclusive, no sentido de democratização do acesso à própria psicologia. Como que as pessoas têm acesso à psicologia, a fazer um tratamento psicológico hoje em dia? Inclusive as de baixa renda. Bom, primeiro as pessoas de alta renda sempre têm opção particular, né? As pessoas de média renda ou que têm um plano de saúde, tem vários profissionais da área da saúde mental que atendem plano de saúde, e as pessoas de baixa renda têm acesso ao CAPS, né? O programa público de saúde. Se eu não me engano, para ter esse tipo de acesso, primeiro é necessário passar com o clínico geral no atendimento no SUS, e aí ele vai indicar, vai ver a ansiedade nervosa, psicológica, e vai indicar ali um tratamento
na área da saúde mental, tanto psiquiátrico quanto psicológico ali, no próprio sistema público de saúde. Não tenho muito o que dizer sobre isso, eu não tenho um conhecimento tão grande, porque eu não tive tanto contato, mas escuto experiências misturadas, vamos dizer assim. Algumas pessoas falam que é muito bom, falam que ajudou bastante, melhorou bastante, algumas pessoas têm severas críticas, então, assim, mas é a opção que nós temos aí de acesso a todos. Mas você tocou num assunto interessante quando você fala sobre economia, sobre desigualdade, sobre acesso econômico às coisas e sobre segurança financeira. Eu não sei exatamente quanto a vírus e esse tipo de coisa, o quanto, qual é a relação entre a falta de condição financeira e a ansiedade em relação à pandemia, em relação a vírus, em relação à doença, mas tenho certeza que é alta, mas a gente consegue traçar um paralelo muito fácil quando a gente olha o principal motivo de separação dos casais. E o principal motivo de separação dos casais é financeiro. É incrível como a saúde financeira do casal decai, o casamento também decai junto. Muito, muito rápido, porque aí começa todos os problemas começam a aparecer e a ansiedade começa a aumentar, tanto no homem quanto na mulher. Ou acho que os dados ainda não estão atualizados, né, para as novas configurações familiares, mas assim, no geral, quando se fala de homem e mulher e de casal, começa a aumentar a ansiedade por causa do problema financeiro e aí o casamento acaba. Justamente é o principal motivo de separação de casais. Então, assim, tenho certeza absoluta que essa insegurança financeira causa muito, muito mal psicológico nas pessoas. E é justamente por isso que eu não sou um defensor ferrenho do fique em casa e fique preso e vamos fechar tudo para sempre. Por isso, porque eu sei que caso todo mundo fique em casa, a economia não vai gerar, pelo menos não na configuração que nós temos hoje. E se a economia não girar, vai ter muita gente que vai ter insegurança financeira. E aí o dano psicológico vai ser muito, muito grave para todo mundo. Eu acredito que já seja grave. Já está começando a sair algumas pesquisas do aumento de suicídios, do aumento tipo, enfim, de todas as séries de problemas psicológicos que estão alinhados à insegurança financeira. E ano que vem nós vamos ter mais pesquisas sobre isso, sabe? Eu acho que a gente vai poder falar assim com mais firmeza quanto aos problemas que o travamento trouxe, o problema que o lockdown trouxe. Mas é justamente por isso que eu, pelo menos como profissional de saúde mental, não consigo defender um fechamento total, não consigo defender um fechamento irracional. Eu acho que o dano psicológico que ele vai causar, tanto de deixar as pessoas presas em um lugar, tanto quanto da insegurança financeira, pode ser muito grande e pode gerar problemas tão grandes quanto um aumento de morte no vírus. Às vezes, um aumento de morte no vírus é um problema imediato e a gente tem que lidar com esse problema imediato agora. E depois tudo bem, passou. Mais para frente as pessoas pegam imunidade, sai a vacina e passou, do que a gente deixar essas pessoas com problemas psicológicos graves e aí a gente ter outros problemas sociais que derivam dos problemas psicológicos, ou seja, aumento de ansiedade, aumento no suicídio, aumento da separação de famílias, abuso tanto físico quanto emocional, quanto sexual, dentro dos lugares, dentro das casas. Então, é difícil falar, vamos trancar todo mundo e vamos só trancar. Eu acho que a gente precisa pensar em alguma coisa que faça o melhor para todos os lados nesse momento. Pronto, é que estava passando um caminhão aqui do lado antes de me desligar. Então, para o próximo bloco, eu vou perguntar para você a respeito dessa aproximação, de certa maneira, forçada que a quarentena acabou trazendo para a vida das pessoas. Uma das consequências foi o aumento do feminicídio. Entretanto, você tem também, no caso, a da necessidade de saída do isolamento social, até por conta de questões financeiras, como você mesmo abordou. Então, você também tem caso de muitas mulheres que são forçadas a sair até para poder ganhar o seu ganha-pão, né? Infelizmente, o apoio do governo não foi na medida e na rapidez necessárias. Então, eu gostaria de perguntar para você, para o próximo bloco, sobre as consequências que as pessoas tiveram de ter que, muitas vezes, forçar uma convivência muito mais constante ali, durante meses e meses e meses, e como que isso pode afetar
as relações familiares, e, enfim, questões, e isso pode, inclusive, trazer questões psicológicas individuais, como depressão, aumento da ansiedade, enfim. Então, isso vai ser para o próximo bloco. Fiquem aí, gente, não percam, não. Muito bem, estamos agora retornando aqui para mais um bloco com o Luiz Fernando, aqui na Rádio Craibeira, no programa A Conversação. Luiz Fernando, como que você analisa essa aproximação forçada que as pessoas tiveram durante o período de quarentena e as consequências, inclusive muitas vezes violentas, como o caso do aumento do feminicídio, e mesmo a exposição, a necessidade de exposição das pessoas, das trabalhadoras, dos trabalhadores, numa situação que gera insegurança também, né, de sair, de pegar metrô lotado, né, de estar ali sem uma segurança real, como que isso afeta psicologicamente as pessoas? Bom, eu vou contar primeiro um caso, eu acho que vem a calhar pelo que você está me perguntando, que é o seguinte: eu trabalhei em plantão psicológico. O que é o plantão psicológico? É como se fosse um pronto-socorro comum, mas para problemas psicológicos. Então as pessoas vinham da rua, de qualquer lugar de casa, não tinha que marcar a hora, nada, era só chegar e se apresentar, e elas sentavam na sala de espera e depois elas eram atendidas por um psicólogo. Esse é um serviço que tem aqui onde eu moro, né? Uma universidade aqui presta esse serviço, gratuito, inclusive para a população. E aproveitando, né, pode ser uma opção para você aí que está precisando de um serviço psicológico, de um atendimento psicológico, às vezes não sabe se está pronto para uma terapia longa ou uma coisa assim, um plantão psicológico pode ser uma opção. Então eu sei que tem algumas universidades que prestam esse serviço. Eu não sei de onde você especificamente que está me ouvindo, se tem na sua cidade ou não, mas tem internet aí, às vezes vale a pena procurar, sim. É um serviço bacana, é um serviço que ajuda muito você a começar a entender a dimensão do seu problema e depois para você saber o que você vai precisar. Se você precisa de um psiquiatra, se você precisa de um atendimento a longo prazo psicológico, se você precisa de um atendimento a curto prazo ali de 10 sessões. Então, assim, o plantão é muito legal para te acolher naquele momento que você está sentindo que você precisa ali de primeira e também para te dar um suporte depois para ver o que é que você tem que fazer para lidar com o problema psicológico que você está passando. Enfim, como eu trabalhei no plantão, e acontecia uma coisa curiosa no plantão, né? Essa experiência é uma experiência pessoal minha. Então, assim, eu não sei se repete em todo lugar, mas acredito que sim. Sempre que tinha feriado em que juntava famílias, o plantão ficava lotado no dia seguinte. Mas lotado de gente, era incrível. O plantão antes, assim, tinha algumas pessoas só. Aí na sexta-feira, por exemplo, algumas pessoas só. Aí acontecia de ter no domingo Dia das Crianças, ou Dia das Mães, Dia dos Pais, feriados que juntam famílias. Segunda-feira, depois do feriado, plantão lotado de pessoas. Por quê, né? Porque você que está me ouvindo, você sabe muito bem que você tem questões não resolvidas com a sua mãe, com o seu pai, com o seu tio, com a sua tia. Todos nós temos, né? A gente não, ninguém teve uma vida perfeita. Nem até as pessoas que são ricas não têm vidas perfeitas, assim, no sentido psicológico. Todo mundo tem alguma questão, uma questão ou outra. Tem às vezes um ressentimento ou outro de algum familiar. E aí o que acontece? Então, assim, né, no normal, quando a gente é obrigado a conviver com a família, a gente já desperta algumas coisas assim, meio ruins, meio estranhas, e a gente precisa procurar um serviço psicológico. No caso do exemplo que eu dei, imagina se você é forçado a ficar ali 24 horas no ambiente fechado com, com, com essas pessoas. É claro que vai despertar. Você despertaria, primeiro despertaria com qualquer pessoas que fossem obrigadas a conviver junto. Agora, com pessoas que você tem um histórico, que você cresceu junto, que aconteceu muita coisa, é óbvio que vai despertar problemas, conflitos e esse tipo de coisa. É muito natural que aconteça. E aí, assim, existem várias estratégias para lidar com esses conflitos, várias maneiras de lidar com as coisas que vão acontecendo. Eu acredito que a melhor, né, talvez até pela minha profissão eu seja um pouco enviesado para dizer, mas eu acredito que a melhor forma de lidar é conversando, falando a verdade. Às vezes é difícil, às vezes é duro, e às vezes vai criar um problema ali temporário, mas a longo prazo sempre é melhor para todo mundo deixar as coisas limpas, deixar o ar limpo, falar o que está acontecendo, ser sincero e ser honesto. Então, e na base da conversa, é sempre a melhor forma. Agora, falando do que a gente conversou antes, né? Essa convivência forçada, algumas pessoas não têm capacidade de convivência em comunidade. Psicopata, sociopata, narcisista, são pessoas assim que elas
tem ali algo que impede elas de viver de forma harmônica com outras pessoas mesmo, e não existe nível de conversa, basicamente, que vai resolver muito isso. E aí você coloca, sabe, vamos dizer assim, né, tem algumas estatísticas que falam que 10% das pessoas são psicopatas aí, por aí. Eu não sei, porque é difícil medir esse tipo de coisa, né? Mas se você procurar na internet estatísticas sobre porcentagem de psicopatia, você acha 10% aí. E, imagina, 10% das casas, e isso 10% da população. Então pode ser que tenha mais de um psicopata numa casa, mas vamos imaginar que tenha um. E aí você obriga aquelas pessoas a conviverem. O psicopata lá na casa, não tem o que fazer, não tem o que conversar, porque aquela pessoa não, ela é psicopata. E ela vai, o psicopata acaba abusando, no mínimo emocionalmente, das outras pessoas. Mas a gente vê muito caso de abuso sexual, abuso físico, até foi para subir, assim, a estatística vai sair melhor talvez o ano que vem, quando consolidarem os dados, mas os indícios é que, assim, foi pro topo, questões de abuso sexual, abuso físico, e com certeza abuso moral e abuso emocional também, com certeza subiu muito. Esse deve ter subido muito mais, porque até mesmo as pessoas que não são psicopatas, que não têm problemas, acabam, uma hora ou outra você acaba ficando cansado de estar preso, que nem um animal enjaulado. Então, e aí você começa a responder atacando o ambiente ao redor. Sobre o que você falou das pessoas voltarem ao trabalho, que nem eu te disse, eu sou uma pessoa muito a favor eu acho que também tem a ver com o fato de eu ser clínico, de eu ser psicólogo, sou muito a favor da liberdade das pessoas e elas determinarem o futuro delas. Então, assim, eu como psicólogo, eu não dou conselho, eu não ajudo a pessoa a determinar o futuro dela, eu ajudo ela a se conhecer e ajudo ela a estar mais preparada para determinar o próprio futuro. Então, nesse sentido, eu acho errado também obrigar as pessoas a saírem, obrigar as pessoas a irem trabalhar. Eu acho que cada um tem que ter o discernimento, julgar se deve ou não sair, se é o momento ou não, e pensar assim, eu, por exemplo, eu tenho 30 anos, eu estou trabalhando por quê? Porque eu acho que meus pacientes precisam de mim, muitos deles precisam de sessão presencial, e eu com 30 anos com a saúde boa não tenho tanto risco. Então eu opto por sair, eu opto por trabalhar, eu opto por continuar atendendo pelo menos os pacientes que mais precisam presencialmente. Agora, se você, por exemplo, tem 75 anos e tem pressão alta ou tem diabetes, talvez para você seja a opção seja ficar em casa, seja se resguardar nesse momento, esperar um pouco. Mesmo se você tem 60 e você tem diabetes ou pressão alta ou obesidade, talvez seja o momento de você esperar também mais um pouco. Então, assim, e você falou sobre as mulheres, né, no caso, eu acho que no geral, todo mundo, acho que nós temos que, cada um tem que julgar por si só se é o momento de sair ou ficar. Eu acho que tem que ter a opção de sair, que nem eu disse, acho que tem, e se sair, você tem que tomar todos os cuidados e ser inteligente nesse momento. Acho que é isso que a gente está pedindo da população, não é só educação, não é só respeito ao próximo, mas também seja inteligente, porque é a sua saúde que está em risco também. Não é só a saúde do seu próximo, a sua também. Então, se você sair por aí agindo de forma irresponsável, você vai estar também se colocando em risco. Então, assim. Eu gostaria de. Oi, desculpa. Não, pode ficar à Não, pode vontade. falar. Não, por favor, pode concluir. Não, só isso. Eu acho que assim, não é só um momento de se pensar na comunidade, mas também é um momento de pensar em si mesmo. Você também não quer pegar esse vírus. Te garanto que não é uma. Para algumas pessoas não sentem nada, mas quem sente não se diverte nem um pouco com isso. Então pense também em você mesmo, sabe? Toma cuidado e julgue se você está disposto a correr esse risco ou não. Faça um pensamento assim do que vale a pena. Vale a pena eu sair e arriscar o vírus e manter minha saúde financeira? Vale a pena eu esperar um pouco? Ou eu tenho comorbidade, vou esperar mais um pouco? Tô por enquanto com salário emergencial, vou ficar, vou dar uma acalmada. Pensa, não deixa ninguém te pressionar a fazer nada. A decisão tem que ser uma decisão pessoal de cada um. Nem deixa ninguém te pressionar a ficar preso e não deixa ninguém te pressionar a sair. Decida por você mesmo, pensa, julga, veja o que é melhor para você, para o seu caso em específico, para sua família, para sua comunidade. Sobre atos de responsabilidade, eu gostaria de aproveitar para o próximo bloco, de lembrar alguns atos de responsabilidade e que também eu não sou profissional, vou fazer um chute agora. Provavelmente foram surtos, né? Pessoas, por exemplo, como o caso de uma mulher nos Estados Unidos, que ela foi impedida de entrar no banco porque ela estava sem usar máscara, e ela foi filmada lambendo a porta de vidro. Ou então uma outra que jogou todas as máscaras no chão. Pessoa que agride recepcionista do hotel porque não quer, porque também se recusa a usar máscara. Então, a necessidade de imposição de algumas medidas, mesmo que simples, como simplesmente colocar uma máscara, também tem revelado esse lado irracional, autoritário
essa cultura que infelizmente a gente tem aqui no Brasil de você sabe com quem você está falando. Então, sobre esse tipo de comportamento, eu gostaria de conversar com você, então, no próximo bloco. Gente, não percam não, tá? Muito bem, continuando aqui agora, vamos conversando com o Luiz Fernando sobre os efeitos psicológicos possíveis nesse período de pandemia, como lidar. No caso, a pergunta que eu estava falando com o Luiz Fernando agora é sobre algumas atitudes irracionais de pessoas que foram contrárias a aceitar utilizar a máscara, muitas vezes agrediram verbal e fisicamente pessoas atendentes. Aqui em Campinas, na cidade de Campinas, teve um caso recentemente, um rapaz entrou enfim, no comércio e agrediu verbalmente, enfim, fisicamente. Então, ou seja, esse tipo de caso tem acontecido cada vez mais esse tipo de comportamento. Como que você avalia essa necessidade que algumas pessoas têm de burlar toda e qualquer forma de lei, de imposição de regra, mesmo que seja, inclusive, para preservar a própria vida dessas pessoas? Olha, eu vejo, tem três coisas que estão passando pela minha cabeça agora. Uma delas é, primeiro, que as pessoas não gostam de estar errada, né? De certa forma, então o que acontece? Existe um pequeno narciso dentro de todos nós, e nós queremos nós sempre estar certo. E algumas pessoas que colocaram na cabeça, por alguma forma, de que não é perigoso, que não tem problema, e de que eu não quero usar máscara, e eu não quero esse inconveniente, e elas acham que é justificável agir dessa forma, porque elas não querem encarar que talvez elas não estejam corretas, que talvez não seja a atitude certa. E aí elas defendendo o que acham que é certo, elas acabam tomando atitudes extremistas por causa disso. Outra coisa que aconteceu, acho que aconteceu uma politização também, né? Aconteceu que teve um lado aí que levantou a bandeira do vamos fechar tudo, vamos trancar todo mundo, e um lado de que vamos sair, que o vírus é mito, que não faz nada com ninguém, não existe esse negócio de vírus. E os dois lados acabaram polarizando na cabeça de algumas pessoas. Você tem que entender que algumas pessoas, elas não têm essa capacidade de dar um passo para trás, de respirar fundo e de tentar fazer um julgamento mais crítico da coisa. Elas tomam bandeira, e tudo bem, algumas tomam bandeira ainda respeitam as leis, mas tem algumas que tomam bandeira e que se perdem, simplesmente se perdem, que têm atitudes extremistas, e isso em tudo, em religião, em posição política, e agora a gente talvez estejamos vendo um pouco nesse lado também. Por exemplo, uma coisa que eu acho errada, eu acho errado os dois lados. Eu acho errado a pessoa que quer entrar sem máscara porque ela acha que ela tem esse direito, porque ela acha que o vírus é mito e não existe e não faz mal, então ela quer se forçar a entrar de máscara no lugar, sendo que as leis, os decretos e tudo estão aí para fazer as pessoas terem um mínimo, pelo menos nesse momento, até a gente entender direito o que está acontecendo, mas terem um mínimo de segurança. E ao mesmo tempo tem casos de pessoas que estão sentadas no parque sozinho e vem policial e espanca a pessoa e prende a pessoa. Teve caso de mulher, tanto a mulher quanto a filha na praia, foram pegas, foram colocadas de biquíni no camburão, assim, e sozinhas, as duas moravam juntas, mas sozinhas, isoladas, sem ninguém perto. Então tem casos de extremistas para os dois lados, que não faz bem para ninguém, só vai aumentando essa polaridade e vai fazendo a gente perder o foco de tudo isso que deveria ser a ciência. A gente precisa olhar de forma crítica, de forma racional, olhar os dados e tomando as decisões conforme os novos dados, os dados vão sendo atualizados. E as duas coisas estão fora do que a ciência, pelo menos nesse momento, vê sobre o vírus. Tanto prende todo mundo, prende a pessoa que está sozinha numa praça e desce a porrada nela e coloca ela no camburão e leva para cadeia, que já não faz muito sentido, porque ela tá sozinha na praça, isolada, você coloca no camburão e leva pra cadeia pra ela ficar junto com outras pessoas, né? O policial vai lá e tem que fisicamente encostar na pessoa e tudo. Já não faz também sentido nessa situação. Ou então o contrário, não tem problema nenhum, eu vou entrar nesse hotel sem máscara, eu vou entrar nesse banco sem máscara, eu vou entrar nesse supermercado sem máscara, que seria o contrário disso, né? A pessoa achando que o vírus não existe. Um lado achando que o vírus é super extremo, que vai infectar todo mundo se você estiver sozinho e tudo mais, e um pânico, e uma paranoia, e do outro lado o completo desrespeito com a vida dos outros, com a vida humana, e com o fato de que o vírus mata sim, e que ele tem um perigo considerável, e a gente precisa tomar cuidado e seguir
o máximo que a gente pode, a gente precisa equilibrar as duas coisas, mas seguir o máximo de segurança que a gente pode, e seguir o que as autoridades determinam, e o que a ciência está determinando no momento. E vai mudar, sabe? A ciência muda, justamente, eu acho que é isso que é o bom da ciência, ela muda, ela não fica com posições eternas. Conforme novos dados vão chegando, novas interpretações vão acontecendo, a gente vai atualizando e vai melhorando o que tá as recomendações. Então tem muita gente reclamando que as recomendações mudam toda hora. Muda toda hora. Por quê? Porque os dados mudam toda hora. E a gente tenta fazer, as autoridades tentam fazer recomendações o mais próximo possível dos dados que estão chegando. Então, muda toda hora, mas isso não significa que não é confiável, só significa que naquele momento, para aquela situação, aquela recomendação faz sentido. E pode ser que mude, porque pode ser que os dados mudem. Mas essa mudança de posição não é necessariamente falar que ninguém sabe de nada e eles estão inventando coisas, que é algo que uma parte da população pensa e por isso pensa que o vírus não existe, ou pensa que ele não infecta e sai por aí sem máscara. O que é quase uma loucura, de certa forma, né? Pós-pandemia, algumas pessoas que já estão afirmando que, com certeza absoluta, não vão querer mais sair de casa, sabe? Provavelmente para nada, assim, porque foi forçado que, durante o período da pandemia, a gente descobrisse outros meios, né, de ter acesso à alimentação. Então, no caso de deliveries e etc. Então, com todos a gama de serviços que são oferecidos, né, com aplicativos e que facilitam bastante no sentido de você ter tudo na porta da sua casa, trabalhar dentro de casa, enfim. Como você observa esse choque que vai ser, no caso, a necessidade de, pós-pandemia, voltar a uma vida normal, ou seja lá o que for normal durante uma pós-pandemia? Olha, espero que não se concretize nada assim, porque seria um mundo muito triste se todo mundo só ficasse em casa. Seria muito triste para todo mundo e faria mal para todo mundo, eu acho, a longo prazo. Seria uma configuração de mundo que não seria bom para ninguém. Ao mesmo tempo, eu entendo os momentos que a gente teve que ficar em casa, eu entendo por que aconteceu, eu entendo por que as recomendações existiram, mas imagina, pensar num mundo onde a gente só fica em casa para sempre, tendo vírus ou não tendo vírus lá fora, é uma coisa triste. Eu acho que o mundo lá fora é bonito, acho que faz parte da experiência humana poder explorar os seus arredores, poder explorar o mundo, poder de vez em quando ir para um ambiente diferente, para uma natureza, para uma paisagem, uma cachoeira, uma praia, não sei, algo diferente, sabe? Acho que isso é bom, faz bem para a gente explorar novos lugares, faz bem para o nosso cérebro. Cria novas conexões neurais, agora falando um pouco de neurociência, criam novas conexões neurais, força a gente a sair um pouco de pensamentos viciados e viciantes. Então faz bem sair, faz bem ter novas experiências. Então, ficar dentro de casa direto seria um mundo muito triste, espero que não aconteça isso. Ao mesmo tempo, eu sei que vai mudar algumas coisas. Por exemplo, eu não acho que cinema vai ser uma coisa que vai voltar ao normal. Eu acredito que cinema talvez nunca mais volte, pelo menos nunca mais volte como era antes. Talvez assim só tenha em grandes cidades mesmo. Cinemas de cidades médias, cidades pequenas, talvez não voltem e talvez nunca mais consigam voltar. Porque as pessoas não vão estar mais inclinadas a esse tipo de exposição, mas esse tipo de posicionamento onde elas ficam num ambiente fechado e presas ali junto por certo período de tempo. Ainda mais com o streaming e com essas outras tecnologias sendo tão fáceis. Eu acho que serve para outras coisas também. Eu vejo, assim, pelo menos aqui, a impressão que eu tenho é que teve um pico muito grande quando abriu em restaurante, em bares e tudo mais, mas eu não vejo isso se mantendo por muito tempo também. Eu acho que vai ter a longo prazo as pessoas vão estar menos inclinadas a sair. Tem muita gente que pegou o gosto por ficar em casa, né? E eu acredito que tenha criado algumas pessoas com agorafobia também, né? Que é o medo de sair de casa, o literal medo de sair de casa. Eu acho que criou sim, acho que a ansiedade e o medo do vírus e o medo dos perigos de fora embutiu em algumas pessoas esse medo literal de sair de casa. Eu sinceramente acredito que deve ter tido um aumento nessa condição, sem dúvida nenhuma. Para o próximo bloco, negacionismo nosso de cada dia. Acho que não existe pessoa que não negue, que não seja um pouco negacionista. É impossível a gente conviver com todos os fatos e fatores que regem a nossa vida sem questionar, enfim, sem negar, sem não aceitar. Só que o negacionismo ele pode levar a determinados extremos, como, por exemplo, um dos exemplos que foram citados é o caso de pessoas que se recusam a simplesmente aceitar utilizar uma máscara, às vezes até por um período de, sei lá, 10, 15 minutos,
enquanto está dialogando com alguém que está oferecendo um serviço, enfim. Mas o negacionismo, em geral, o negacionismo, por exemplo, tem pessoas que já estão falando que não vão tomar a vacina, porque tem medo, porque acham que já existe toda uma teoria de conspiração por trás de quem produz a vacina, de que vai espalhar a doença para as pessoas. Então, essas teorias conspiratórias e negacionismo. Gostaria de abordar esses temas com você e como que isso afeta psicologicamente a vida das pessoas. Gente, fiquem aí, não percam não, tá? Estamos caminhando para o último bloco. Muito bem, estamos caminhando agora para o último bloco. Luiz Fernando, como que você avalia essas teorias conspiratórias, o seu poder de afetar psicologicamente as pessoas, a ponto de se negarem até mesmo a tomarem, por exemplo, a vacina, que já está na última etapa sua, às vezes falta fazer os testes, enfim. Como que você avalia esse efeito sobre as pessoas? Bom, é uma pergunta bem complexa, na verdade, porque quando a gente fala de pessoas com medo de tomar vacina, a gente tem o famoso movimento anti-vaxxer, né? O movimento anti-vacinas, né, no Brasil. E desculpa, mas esse pessoal é inconsequente, extremamente inconsequente. O que eles pregam, que vacina pode causar autismo e umas outras coisas assim que não tem nenhuma, zero comprovação, zero evidência, nada, nada, nada. E eles pregam um medo também paranoico, né? Acho que durante toda essa entrevista eu venho falando contra se render a paranoias, né? Tanto de ficar em casa ou quanto de sair de uma vez. Assim, a gente precisa ser racional, a gente precisa parar e pensar, a gente precisa julgar as coisas por si só, ser críticos, ter uma mente crítica para julgar as informações. Esse pessoal anti-vaxxer aí, anti-vacina, prega um medo paranoico das vacinas, como se elas fossem causar autismo nas crianças, sendo que nenhuma pesquisa mesmo, traça esse tipo de paralelo de forma nenhuma. E assim, são vacinas com décadas de teste, décadas de estabelecimento, então são vacinas muito sólidas. Aí agora você vem e me pergunta, fala dessa nova vacina que está saindo do coronavírus, né? Eu vi pelo menos, tem uma chinesa, tem acho que tem duas ou três sendo feitas na Europa, tem a americana e tem a russa, né? Então, tem pelo menos 5 diferentes aí para vir. E tem um grupo de cientistas preocupados com isso nesse momento, então assim, eu não sei como vai ser, eu não sei que vacina vai ser. Essa vacina está usando, pelo que eu vi, a grande parte dessas vacinas estão usando novos métodos de produção que são diferentes dos outros que a gente já tem, então assim, é uma vacina que vai vir e vai ser diferente. Eles estão correndo bastante nos testes, então eles estão testando em animal, eles já testaram, eles estão passando pelos testes clínicos, é verdade, mas eles estão também correndo bastante. Então, existe uma preocupação. Tem um grupo de cientistas, inclusive eu vi essa matéria, se não me engano, anteontem, uma matéria de um grupo de cientistas que se faz questão de se separar desse grupo antivacinas, porque esse grupo antivacinas são pessoas realmente inconsequentes e que estão pregando que vacinas já estabelecidas há décadas têm um risco de autismo, e não é verdade. Mas existe um outro grupo de cientistas genuinamente preocupado, porque está tendo muita correria para fazer a vacina, está sendo feita às pressas, assim, eles não estão falando que a vacina vai fazer mal, ou que tem chance de fazer mal, eles só estão falando que, assim, estamos um tanto quanto preocupados com o processo e com a velocidade que está sendo feita e tudo mais, e eu acho que a gente tem que ter cuidado, mais cuidado. Então tem certa parte da comunidade científica que está de olho e está com um certo resguardo em relação às vacinas que estão saindo. Então, nesse sentido, uma hora ou outra a gente vai ter resposta se ela é segura ou não. E a partir do momento que ela é segura, eu aconselho que as pessoas vão se informar sobre ela. Não vou falar para você sair e tomar a primeira vacina que aparecer correndo, mesmo porque eu acho que ela não vai ser aberta para a população comum. Eu acho que a primeira vacina vai ser dada especificamente para as pessoas que estão na área da saúde, que estão mais expostas ao vírus, primeiro, antes de sair para todo mundo. Então, assim, você vai ter tempo de se informar, você vai ter tempo de parar, ler artigos, e não digo ler artigos científicos, mas vai ler artigos em lugares que você confia, em lugares de notícia que você confia, em periódicos que tem repórteres que você sabe que são confiáveis, que têm credibilidade. Vai ler o que eles estão falando. Essas pessoas, se você não tem a capacidade de fazer esse julgamento científico por si só, pouca gente tem, é normal. Então tenta confiar em pessoas que têm essa capacidade de fazer esse julgo, que já fizeram julgamentos antes no passado e acertaram, que você já tem certa confiança. Vai ler, vai ver o que essas pessoas falam. Com certeza essas pessoas vão estar revisando os artigos científicos, vão estar revisando os testes clínicos
da vacina, vão revisar os dados que vão chegando, e aí você toma uma decisão por você mesmo. Mas acredito que quando as autoridades públicas falar que é seguro, provavelmente vai ser seguro. Ainda assim, eu acredito que você tem que tomar a decisão por si mesmo. E saiba que se você não tomar, você está correndo o risco de ter o vírus. Então, assim, se você acha que a vacina tem o risco também do vírus. Então, são tudo coisas para se considerar, sabe? Mas existe sim uma preocupação do jeito que está sendo feita a vacina, e isso não é teoria da conspiração. Essa história de o vírus não existe, o vírus não mata, isso é teoria da conspiração, sem dúvida nenhuma. Agora, a vacina e a certa preocupação com o processo de produção existe de uma parte da comunidade científica nesse momento. Então, não digo para você não tomar vacina, não digo para você recusar qualquer tipo de vacina, não é isso, mas digo para você ser consciente. Vá ver o que está acontecendo, vá ler artigos, vá estudar um pouquinho, seja um pouco crítico e tenta não andar em nenhuma massa, porque todo tipo de massa geralmente existe ali problemas graves, assim, quando as pessoas se juntam em massa e tentam tomar uma decisão sem individualmente, uma por uma, tomar conhecimento do que está fazendo e do que está escolhendo. Por falar nisso, gostaria de falar aqui, né, eu tenho um programa de Cidadão Cidade, de entrevistas, eu tive a oportunidade de conversar com a filósofa Márcia Tiburi, e ela estava falando sobre essa diferença entre massa e população. É bem interessante isso, né, de você ter a sua opinião formada a partir da sua visão crítica, do seu olhar crítico das coisas, e não se deixar levar, ou seja, sempre tem que fazer assim, colocar dois pontos de vista diferentes, ver quais são as diferenças entre esses dois pontos de vista e formar o seu a partir da sua experiência crítica, né? Então, isso é muito importante e vai de encontro a esse negacionismo, que inclusive pode gerar pânico, não é? Eu tenho a impressão que uma pessoa que vive num estado de estar em dúvida sobre tudo o que acontece, por exemplo, o universo científico nos oferece uma vacina, a pessoa não aceita. Existe a máscara como uma forma de proteção, a pessoa acha que não funciona, e então é uma pessoa que se recusa a enxergar determinadas coisas que estão a um palmo na frente da sua face. Ser do contra pelo simples fato de ser do contra, né? Ser do contra só por ser do contra, né? Como se isso fosse um mérito, né? De você não aceitar nada dos outros. Não faz nenhum sentido. Mas que nem você falou, eu acho que faz parte de ser cidadão, ter julgamento, ter o seu próprio julgamento das coisas, ter capacidade de julgamento crítico. É assim que você se torna cidadão. Do contrário, você se torna massa de manobra mesmo. Se torna inocente útil de interesses. Sejam eles quais forem, sejam eles da onde eles vierem. Se você não tem o seu próprio julgamento crítico, você se torna massa de manobra. E tudo bem também não saber, sabe? Acho que as pessoas às vezes escolhem posições porque elas têm medo de não saber. E tá tudo bem não saber, sabe? Até você decidir, você pode devagar e buscar mais informações. Alguém pode chegar, que nem eu acabei de dizer isso para você. Você falou assim para mim da vacina, quando sai a vacina, o que a gente faz, né? Tem que tomar, tem pessoas que vai falar que não, vai ter teoria da conspiração. Eu te falei, olha, eu não sei como vai estar a vacina quando ela sair. Eu sinceramente não sei. Eu sei que eles estão correndo processos, eu sei que ela está sendo produzida de forma diferente, porque a gente nunca produziu uma vacina tão rápido que nem está sendo produzida dessa vez. A vacina dessa vez está sendo acabada aí em 7 meses, 8 meses. Isso nunca aconteceu. As vacinas geralmente demoraram 2 anos para serem produzidas. Então eu sei que o processo está sendo diferente, eu sei que está sendo produzida de forma diferente. Agora, existe uma ressalva? Existe, a ressalva é essa. Eu não tenho certeza do processo ainda. Eu, como cientista, não posso falar assim, garantido, tome, não tenha problema nenhum. Pelo menos não ainda. Então a minha resposta é não sei. E tá tudo bem eu dar resposta não sei. Eu não preciso tomar uma posição disso ainda. Eu posso esperar mais informações chegarem para formar minha opinião sobre isso. Então, as pessoas às vezes precisam aprender que tá tudo bem não saber. Que tá tudo bem ter uma posição não sei, vou aguardar julgamento, vou esperar juntar mais dado, mais informação, vou decidir um pouco mais tarde. Não tem nada de errado falar não sei. As pessoas, que nem eu estava falando, o Narciso, né? A pessoa, o pequeno Narciso que mora dentro da gente quer saber tudo, né? Quer estar sempre certo, quer ter resposta para tudo. Então, vamos ser um pouco mais humildes nesse sentido, sabe? E aceitar que tá tudo bem não saber. Por algumas coisas, e tem algumas questões que a gente nunca vai saber a resposta, essa é a verdade. E para aquelas que a gente pode saber, e a gente não sabe no momento, também tá tudo bem. A gente vai devagar, chegando lá, devagar a gente vai coletando os dados e chegando lá. Deixa a sua posição se formar, ao invés de assumir uma posição e tentar defender ela depois. Olha, estamos aqui chegando ao final dessa entrevista. Gostaria de dizer que passou voando. Muito obrigado, Luiz Fernando, pelas suas considerações, pelas suas análises.
Eu vou deixar aqui depois disponível um link para as pessoas que quiserem entrar em contato para conversar com você. E eu acho que justamente essa é a nossa forma de criar meios para passar essa fase e um dia nós vamos olhar para trás, lembrar como mais parte da nossa história que passou, que conseguimos superar, apesar de todas as dores, de todas as tristezas. Então, em solidariedade a todas as pessoas, famílias, todas as amigas, todos os amigos, a todas as pessoas que perderam alguém nesse período, eu gostaria de encerrar esse programa aqui no abraço distante coletivo e agradecer a todas e todos. Muito obrigado, Luiz Fernando, pela sua presença. Viu? Obrigado pela oportunidade, obrigado à sua audiência. Até a próxima.